No episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampul Brasil, Associação Nacional de História, vamos continuar conversando com o professor Jurandir Malerba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o processo de independência do Brasil. Então, aproveitem! Mas tem aspectos muito pouco lisonjeiros nessa história toda. Acho que eu vou mencionar apenas dois dos mais dramáticos. A instituição da escravidão já era profundamente enraizada na sociedade brasileira, depois de 3 séculos de ocupação portuguesa, alimentada pelo tráfico intercontinental. Muitos pesquisadores importantes já mapearam esses fluxos do comércio humano para o período e constataram que o número de desembarques de negreiros no Rio de Janeiro dobrou no século XIX em relação ao anterior. Só na década de 1820 se tem o auge da entrada de africanos escravizados no Brasil, com a média anual de mais de 43 mil indivíduos desembarcados. De todos os portos do país, o Rio de Janeiro foi o que sentiu esse movimento mais brutalmente. Mas não são meros números, né? A configuração étnica e urbana da cidade do Rio de Janeiro, a vida material e cultural do Rio e das demais regiões do país foram profundamente marcadas pela escravidão negra e pelo tráfico humano nesse período e depois, ao longo do século XIX. A história do Brasil traz essa cicatriz na pele. Outra faceta aviltante do período, imediatamente anterior à independência, não raro negligenciado por aqueles que procuram enaltecer a obra dos imperantes portugueses, monarquistas e tal, é o tratamento dado por Dom João às populações indígenas, ameríndias, nativas, cuja política indigenista de Dom João é consensualmente tida como um enorme retrocesso em relação às diretrizes estabelecidas por Pombal 50 anos antes, que tinha decretado não só o fim do cativeiro e a liberdade absoluta dos índios numa lei de 1755, como o reconhecimento dos indígenas como vassalos reais. O que se verificou sob ordens do príncipe regente foi uma verdadeira abertura da temporada de caça aos índios que viviam no Rio Doce, nas capitanias de Minas Gerais e Espírito Santo, majoritariamente da etnia Caingangue. Foi um verdadeiro holocausto que aconteceu ali. É problemático a gente tentar julgar hoje o legado do período joanino, mas no que respeita ao meu argumento, 2 aspectos são incontestáveis na análise do Brasil Dom João. Primeiro, que ele veio para o Brasil, Dom João, e talvez mais importante que a corte, ele trouxe consigo todo um aparato de Estado, do Estado português. Aqui se instalou a máquina administrativa do Império, com todas as mesas, secretarias, desembargos, forças militares, etc. Ora, quando logo depois do retorno do rei em 1821 se fez a independência, em 1822, já tinha instalado no Brasil, em pleno funcionamento, toda uma máquina de Estado que sofreu poucos ajustes de imediato. Segundo, e tão importante quanto isso, foi o modo como se deu a aproximação, como já dito, durante os 13 anos de Dom João no Rio, do príncipe regente, da coroa e a sua corte, com as elites econômicas residentes do Rio de Janeiro, num sistema simbiótico que acabou definindo qual seria o projeto vitorioso após a emancipação política. O das elites escravistas do Centro-Sul, que bancaram a independência, assumiram as sedes do Estado nascente e se arrogaram a primazia da construção do Estado monárquico ao longo do século XIX e a sua imagem e semelhança. Muitos dos vícios da nossa história política, até os dias de hoje, remontam para esse momento fundador do Estado e da nação brasileiros e a seus desdobramentos ao longo do século XIX. Mas é possível a gente estabelecer uma ligação direta entre o período joanino e a independência? Depende. Alguns autores afirmam que Dom João e seu governo não tiveram nenhum papel relevante na construção da independência, que seria muito mais resultado das iniciativas dos liberais vintistas, dos revolucionários do Porto e de Lisboa, que estabeleceram as Cortes Gerais Extraordinárias em 1820. De um ponto de vista estritamente político, isso até faz sentido, mas se pode sim atribuir importância decisiva a Dom João e ao seu período no Brasil, no desfecho da independência, quando a gente considera que o soberano, querendo ou não,
com a sua política patriarcal e aliciadora de captação de fundos por meio da distribuição de mercês honoríficas, da cooptação das classes superiores locais, contribuiu de maneira decisiva para definir o perfil da nova elite que se formou no Brasil nos 13 anos de Rio de Janeiro, em que permaneceu aqui a família real. A rigor, muitos autores não gostam de misturar uma coisa, a vinda da corte, com a outra, a independência. Mas não há como negar essa correlação. A presença da corte no Rio de Janeiro imantou as elites locais em torno de um projeto de poder que exigia a manutenção da integridade territorial, mas particularmente a manutenção do regime produtivo, baseado na concentração da terra, na produção monocultora voltada para o mercado externo, produção de bens tropicais e no trabalho escravo. Esse foi o botim que as elites locais receberam em troca da preservação de um corpo político unitário, monárquico, e que manteve à testa um herdeiro da Casa de Bragança. Por isso, uma revolução conservadora, uma mudança conservadora de regime. Mas, sem dúvida, é inegável o papel jogado pela Revolução Liberal em Portugal nos desdobramentos políticos que acabaram culminando na independência do Brasil. O negócio foi que, instigado pela Revolução Liberal na Espanha, irrompeu esse movimento revolucionário na cidade do Porto em 20 de agosto de 1820, que depois foi, justamente por isso, batizado de vintismo. As chamadas Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa, uma instituição típica do antigo regime e que não era acionada desde 1698, as cortes foram assentadas depois em Lisboa, com o objetivo manifesto de dotar Portugal de uma constituição, que não havia, era uma monarquia de antigo regime, e por meio dessa constituição os liberais de ocasião acreditavam que conseguiriam romper com o antigo regime das monarquias de direito divino. Além do juramento da Constituição, entre as deliberações iniciais das cortes estava a exigência do retorno imediato do rei de Dom João para Lisboa. Em abril de 1821, cedendo às pressões das cortes, Dom João partiu para Lisboa, deixando Dom Pedro como príncipe regente do Reino do Brasil. O velho rei acabou esvaziando o tesouro público que tinha de dinheiro nos cofres quando voltou para Portugal, e o Brasil ficou numa situação bem calamitosa. O conflito de interesses entre as duas partes ficou escancarado em setembro de 1821, quando as cortes emitiram decretos que alteravam a organização do Reino do Brasil. A criação das províncias vinculadas diretamente a Lisboa esvaziava o poder do Rio de Janeiro. Além disso, determinava um regresso imediato de Dom Pedro para a Europa. Essas ordens foram acatadas pela maioria das províncias brasileiras, mas provocou fortes reações nas elites, nos potentados do centro-sul do Brasil, que passaram a se mobilizar contra as exigências de Portugal em torno do regente, do Dom Pedro, que subitamente foi alçado a protagonista desse drama político. Esse conflito girou em torno da disputa pela hegemonia política do Império, especialmente no que tange à organização administrativa do Reino do Brasil e da sede decisória da monarquia portuguesa. Por não existir à época um corpo político autônomo Brasil, nem qualquer tipo de identidade nacional de brasileiros, faz pleno sentido o entendimento do Sérgio Buarque de Holanda de que o 7 de setembro vai constituir, nas palavras do Sérgio Buarque, um simples episódio de uma guerra civil portuguesa e onde se veem envolvidos os brasileiros apenas na sua condição de portugueses do aquém-mar. O adversário comum está agora, de Sérgio Buarque, claramente nas cortes de Lisboa. As capitanias do Brasil, que viraram províncias a partir de determinações das cortes, enviaram delegações para as cortes extraordinárias. Note-se bem, eram deputados de cada uma das províncias, representantes da Bahia, de São Paulo e assim por diante, e não representantes do Brasil. A dinâmica das cortes foi levando passo a passo a um beco sem saída. A dificuldade maior se centrava na questão da distribuição do mando do governo nesses
territórios distantes separados pelo Oceano Atlântico. Até então as discussões iam caminhando bem ou mal, né, mas caminhavam no sentido da construção de um novo império liberal transoceânico na forma de uma fluida e nunca definida monarquia dual. Mas a coisa degringolou. A pressão dos grupos de interesse para a permanência do príncipe e a ferrenha oposição a ela por parte das cortes de Lisboa podem ser entendidos como um turning point, né? O ponto a partir do qual não tinha mais retorno em relação à separação. Dali para frente, as possibilidades de entendimento foram evaporando. A partir daí também, a capacidade de arregimentação e de liderança dos irmãos Andrada, especialmente José Bonifácio, foi decisiva para a unificação dos discursos dos, aspas, brasileiros, dos diversos grupos de interesse localizados no centro-sul do Brasil, revestindo-se o príncipe, a partir de agora, de um papel político que ele não tinha, que era totalmente estranho para ele. A simbologia que se construiu em torno do fico, né, o famoso dia do fico, 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro decidiu não obedecer às ordens e voltar para Lisboa, é testemunha desse fato. O vintismo traz a marca profunda, né, mais uma vez, de um evento sitiado nessas duas eras, né, na dissolução do antigo regime, na emergência desse mundo liberal, uma época de transformações aceleradas. Os propósitos da Revolução de construir um ordenamento jurídico pautado nos novos princípios liberais enfrentaram limites e contradições, né? Como expresso na própria ideia de cortes, no termo cortes, né? Por mais que se adjetivasse essas cortes de novas, de diferentes, se trata de um instituto típico do antigo regime. Desse mundo em dissolução, iria emergir uma nova ordem, dentro da qual os altos estratos da pirâmide social iam permanecer nos seus lugares de mando, e pelo menos iam lutar com todas as forças para continuar nos seus lugares privilegiados. A classe de homens brancos, ricos, latifundiários e grandes comerciantes, que diante do fracasso da construção da monarquia dual negociada pelos deputados nas cortes em 1821-22, essas elites que assumiram um projeto de independência, essa classe se forjou do encontro prévio das duas configurações sociais distintas, facultado pelo estabelecimento da corte no vice-reinado do Brasil. A nobreza portuguesa migrada com Dom João e os potentados, os endinheirados locais, né, os argentários residentes na Praça Mercantil do Rio de Janeiro. Esse fato explica muito do caráter conservador da independência do Brasil em relação às independências da América Latina. Nesse ponto se distinguia o processo emancipatório português do que aconteceu nas vizinhas da América Espanhola, que se fragmentou em inúmeros países independentes que, além de adotar o regime republicano, aboliu imediatamente o trabalho escravo, com exceção de Cuba e das Antilhas. A permanência do herdeiro da Casa de Bragança no Brasil significou um importante vetor da construção da unidade do país, que a rigor só se consolidaria lá para meados do século, por volta de 1850, depois que acalmaram as turbulências do período regencial. A proclamação formal da independência a 7 de setembro de 1822 não encerrou o processo da emancipação política brasileira. Logo se levantaria com grande força o chamado Partido Português, mostrando as suas posições conservadoras. Esse grupo oposto à separação foi de imediato imobilizado, mas voltou com força total, lutando pelo espaço perdido. Logo eles adeririam ao absolutismo, elegendo Dom Pedro I como instrumento de suas reivindicações. Dom Pedro, que tinha impulsos absolutistas muito evidentes, como a historiografia demonstrou. No calor dos acontecimentos de 1822, Dom Pedro reconheceu o sinal que as elites locais brasileiras enviaram, principalmente as elites do Centro-Sul, que o instaram, convocaram para ser conducier, né, o condutor, o líder do movimento. Mas o príncipe, impetuoso, logo daria sinais das suas verdadeiras propensões. Ele tinha encabeçado o movimento à frente dos brasileiros muito mais por ódio à insolência das cortes gerais de Portugal do que por convicção. Mas era um português e solidário aos seus contemporâneos. Além disso,
Ele era seduzido pelo poder absoluto com o qual lhe acenavam os conservadores. Talvez Dom Pedro tenha sido seduzido pelas campanhas populares no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, que pediram a sua permanência no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, ele decidiu permanecer, o célebre Dia do Fico, que já mencionamos. No entanto, a sucessão dos eventos foi muito além da sua vontade pessoal e da vontade de qualquer um dos agentes. Embora faltasse a adesão das províncias do Norte, Dom Pedro se comprometeu com a chamada causa brasileira. É possível que o jovem regente, assim como a maioria dos representantes do Brasil nas Cortes Gerais da nação portuguesa, nunca tenha desejado efetivamente o desfecho da separação. Não obstante, ele defendeu a independência, cujos ideais ele empreendeu em nome das instituições liberais e da tradição monárquica. A política de Dom Pedro, como regente, logo depois da emancipação, não era muito clara, apesar de ter ensaiado um governo liberal. Não obstante as dificuldades financeiras, ele aboliu impostos, cortou despesas do governo, equiparou oficiais portugueses e brasileiros, conduziu a desapropriação de bens particulares, assegurando o direito de propriedade e decretou garantias de liberdade individual. Seu pulso firme se manifestou em várias ocasiões, como quando ele neutralizou pessoalmente um pronunciamento da tropa portuguesa no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1821. Foi extremamente simpático para com as diretrizes da Constituição: soberania popular, parlamento, inviolabilidade das garantias reais, individuais e de propriedade, liberdade de imprensa e direito de petição. Apesar de toda a resistência, Portugal finalmente reconheceu a autonomia do Brasil em 1825, precedido apenas pelos Estados Unidos da América em 1824 e sucedido pela Inglaterra em 1827. A tutela diplomática britânica foi decisiva nas negociações. Pelos acordos firmados nessas negociações, o Brasil concordou em pagar a Portugal uma compensação de 2 milhões de libras esterlinas, iniciando aí a nossa nunca superada dívida externa. Tratados comerciais lavrados com o Brasil garantiram para a Inglaterra lucros astronômicos ao longo do século XIX todo. O compromisso do novo país de abolir a escravidão, porém, foi sucessivamente protelado pelas elites brasileiras até o final da década de 1880. Só em 1889, apesar da pressão britânica, se aboliu a escravidão no Brasil. Em colônia, e passava a existir com corpo político autônomo. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.